O Livro dos Espíritos, da sua questão 621, nos informa uma coisa muito interessante. Nos diz que a lei de Deus, que ela repousa nas nossas consciências. Nesse sentido, o que nós vamos encontrar como consequência desse raciocínio é de que a lei de Deus, ela já existe dentro de nós. Mas como que essa lei de Deus existe se nós temos tanta dificuldade para viver essa lei? O que acontece? Se ela está em nós, por que a gente não consegue viver essa lei do jeito que poderia? E isso a gente vai descobrir que a lei de Deus está em nós, mas ela está em nós em forma de germe, tal como uma semente. Uma semente, ela tem todas as informações da árvore. Está tudo ali dentro. O que precisa dar a ela? Água, luz, calor, para que esta semente, então, desabroche e se transforme numa árvore. Mas este conteúdo já está todo contido naquela semente. E nós precisamos, então, encontrar instrumentos para desenvolver esta semente, para que esta semente da lei de Deus brote dentro de nós, cresça dentro de nós e se torne uma árvore adulta. E por que nós precisamos tanto desenvolver essa árvore? Por que precisamos tanto que ela se torne uma árvore grande? Qual a razão disso? A razão pela qual nós precisamos cultuar esta árvore e desenvolver esta semente é porque o desenvolvimento desta semente é a única forma que nós temos de alcançar a felicidade. É o que está disposto na questão 614 da obra básica. Nessa questão, Allan Kardec pergunta o que é a lei de Deus e, na resposta, os espíritos dizem que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ou seja, a gente pode até procurar a felicidade em outros lugares, porque isso acontece, né? A gente começa a procurar em alguns outros caminhos uma tentativa de encontrar essa felicidade, mas ela não está lá. Podemos encontrar alegria, podemos encontrar satisfação, podemos encontrar prazer, mas felicidade não encontra. A felicidade, no sentido pleno da criatura, nós só encontramos no cumprimento da lei de Deus. Porque esta é a assinatura do nosso Criador. Quando um autor cria um quadro, ele assina o quadro. E quando Deus fez sua obra, ele assinou a sua obra. A sua obra é o germe da lei de Deus que está dentro de nós. E na medida em que vamos vivendo e que vamos experimentando o desabrochar dessa experiência, nós vamos automaticamente nos aproximando da felicidade. A felicidade, no dizer da doutrina espírita, é o destino de todos nós. Todos nós caminhamos para a felicidade. Todos nós caminhamos para a felicidade, porque à medida em que nós vivemos a lei de Deus, nós experimentamos cada vez mais a intensidade dessa felicidade. É aquela mesma questão 614 que vai nos dizer que o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Então, se eu sigo dentro da lei de Deus, se eu cumpro essa lei, eu automaticamente me aproximo da felicidade. E todas as vezes que eu saio desse caminho, que eu me afasto e decido desobedecer à lei, eu experimento a infelicidade. Não é o sofrimento, é a infelicidade. Porque o sofrimento é uma coisa e a infelicidade é outra. Eu posso experimentar sofrimento sem que isso represente infelicidade. Eu confundi vocês? Vou ser mais claro. Uma mulher em trabalho de parto está sofrendo ou não? Está infeliz? Não. Essa é a diferença entre sofrimento e infelicidade. Então, não é quando eu cumpro a lei de Deus, não significa que eu não vou experimentar sofrimento. Pode experimentar sofrimento, tudo bem. Mas não vai experimentar a infelicidade. Porque o sofrimento está no corpo, a infelicidade está na alma.
Na medida em que a criatura vive efetivamente aquilo que poderíamos chamar de lei de Deus, nós vamos nos tornando cada vez mais felizes. É por isso que diz a lei de Deus, Helena, que o homem, quanto mais vive a lei de Deus, mais feliz ele se torna. Porque quando eu faço a opção pelo amor, pelo perdão, pela renúncia, pela pacificação, pela harmonização das nossas vidas, eu me torno mais feliz. Quando, ao contrário, eu digo, pois eu não vou perdoar, pois eu vou me vingar, pois eu vou ter ódio, vai sofrer, vai ser infeliz. Porque a infelicidade, ela está intrinsecamente ligada com o desacordo nosso com a lei de Deus. Então, quando a lei de Deus diz que, na medida que nós a vivemos, nós conseguiremos ser cada vez mais felizes, significa dizer que Deus não pode antecipar felicidade para nós, porque a felicidade é resultado da evolução. A felicidade não é assim que Deus diga, muito bonzinho aquele rapaz ali, vou dar mais 10% de felicidade para ele. Não é assim. A felicidade é a consequência do experimentar da lei de Deus. Quando eu decido viver a lei de Deus, eu me torno automaticamente feliz. É por isso que, na medida que a gente evolui, eu vou ficando mais feliz, porque eu vou identificando a minha vida com a lei de Deus. Vou abandonando aquilo que me afasta e, consequentemente, vou me tornando cada vez mais feliz. Isso é lindo. Esse raciocínio que a doutrina espírita nos oferece, ele é muito importante para que a gente possa entender o sentido de todas as coisas. Mas aí vem uma questão. Eu não dou conta de aprender a lei de Deus, gente. Não dou conta. Porque para nós é sempre muito mais lógico se vingar, dar o troco, fazer o mal para quem faz mal, guardar raiva. É muito mais fácil para nós dizer, não, ele fez, eu vou perdoar. Não é fácil, não é fácil. Então existe da parte da criatura a lei de Deus em germe dentro dela. Agora essa lei precisa se desenvolver. Ela precisa desabrochar dentro de nós. Ela precisa sair de dentro da gente. E qual é o instrumento do qual Deus se vale para que a gente consiga desenvolver essa lei? O objetivo que Deus se utiliza é se valer de um instrumento que nós temos, que é a chamada experiência. É o que diz a questão 120 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta se é necessário passar pelo mal para chegar ao bem. Aí dizem os espíritos, pelo mal não, mas pela ignorância. Quer dizer, eu sou ignorante, vivo uma experiência, eu tenho que passar pela fieira da ignorância para que eu consiga ter as experiências para desenvolver. Mas eu não preciso errar para evoluir. O espírito não precisa errar para aprender o que é certo. Porque se nós precisássemos errar para podermos evoluir, a gente não ia conseguir dar nenhum passo. Porque eu ia chegar com uma pessoa e dizer, muito bem, você está evoluindo bem, mas tem uma coisa que você ainda não fez e que você precisa aprender que não é bom. O que é? Tem que matar a sua mãe. Eu não matei, então na próxima você vai matar a sua mãe para poder saber que é ruim. Aí volto, matei, beleza. E o pai? Não, o pai não, então agora volto a matar o pai. Gente, isso não ia ter fim. Porque quantos instrumentos de queda existem no mundo? Então, como é que eu iria avançar? Então, eu não preciso obrigatoriamente errar para aprender. Existe, na verdade, na lei de Deus, 3 formas diferentes de nós evoluirmos. 3 maneiras de nós desabrocharmos essa lei em nós. Primeira forma que existe para que eu aprenda a lei de Deus, pelos meus próprios erros. Eu erro, eu sinto que eu errei, aí eu choro,
Aí eu digo, não vou fazer mais. Aí eu faço de novo. Aí eu choro de novo e me arrependo porque eu deveria ter mudado. Conclusão, a gente faz e tem aquela dificuldade para mudar. E há um problema ainda que se soma a isso, é que quando eu coloco a mão numa chapa quente e me queima, eu digo, ai, me queimou. Aí eu descubro que se eu colocar a mão no fogo, queima. Aí eu não ponho a mão. Mas as consequências da lei de causa e efeito não são em cima do laço. É muito tempo depois. Eu vou demorar muito tempo para descobrir, gente, sabe por que eu sofro essa obsessão? É por conta daquele cara que eu persegui no século XV, que agora está perto de mim. Ah, não dá para lembrar disso também, né? Então é difícil que eu consiga fazer a conexão entre a causa e o efeito. É muito longe. Então, se eu fosse aprender por esta primeira via, que seria o meu erro, talvez nós ainda estivéssemos andando pelo meio da savana, catando comida sem nem saber que existe agricultura. Talvez nós ainda fôssemos nômades, se nós tivéssemos que usar somente o nosso erro como instrumento de aprender. É muito difícil aprender com seus erros. Quando eu estou mais na frente, eu até consigo, mas quando eu estou mais para trás, eu nem entendo. Eu faço e depois reclamo pela vida que eu tenho, não tenho ligação da consequência com a causa. É difícil. Então, não é somente esta forma que nós temos para aprender. A segunda forma que nós temos para aprender é olhando o erro do outro. Não é o meu erro. Só olha, fulano que fez, ficou mal, hein? Eu não quero isso para mim. Então, quando eu olho o que acontece com o outro e vejo que o outro não está bem, eu tomo a decisão de não fazer, porque eu entendi que isso não é bom. Eu não precisei errar. Então, isso é até melhor, porque eu não preciso tropeçar na pedra para saber que eu tenho que olhar para o chão. Eu posso aproveitar o equívoco do outro, e muitos de nós aprendemos por essa via. Quando a gente lê um romance espírita, que a gente vê, olha, fulano, meu Deus, olha como ele está. Fez assim, está desse jeito, outro fez daquele jeito. A gente fica olhando a lei de causa e efeito na vida alheia e fica tomando algumas conclusões para nós mesmos. Essa é a segunda maneira. Mas esta segunda maneira ainda tem um inconveniente. É que alguém precisa errar para que eu possa aprender. Eu necessito que alguém erre para que eu veja o erro do outro e diga, isso não é bom, então eu não vou fazer. Então é uma forma até melhor do que a primeira, que eu não vou errar, né? Mas ela também não é muito boa não, porque tem que alguém cometer alguma coisa de errado. Isso fica meio chato. Então, é melhor que a gente procure uma terceira forma de aprender. Então, tem 3 formas. A primeira, com o meu próprio erro. A segunda, olhando o erro do outro. E a terceira? A terceira forma de aprender não é nem com o meu erro e nem com o erro do outro. É a partir daquilo que o outro me ensina. Alguém chega e diz, amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem. Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Não vos afadigueis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Quando nós temos alguém que pode nos ajudar a entender as leis, é uma coisa espetacular. Porque eu tenho uma chance maravilhosa de me desembaraçar das minhas dificuldades e conseguir verdadeiramente fazer um processo de ruptura com o meu erro. E esse instrumento terceiro é o instrumento predileto da espiritualidade. Usar alguém que instrui outro alguém para que ninguém precise errar para encontrar um caminho melhor. Diz-nos a doutrina espírita que todos os planetas que possuem uma civilização dentro dele e tal, que eles possuem um governador, um espírito que governa esse planeta. E a Terra também possui, evidentemente, o seu governador planetário.
um espírito que acompanha a história da Terra desde sua origem, desde a sua formação. E ele vem promovendo, ao longo do tempo, a instrumentação para que nós chegássemos à condição que nós estamos hoje, que é de seres conscientes. Demorou pra caramba para ele conseguir chegar aqui. Ele teve que esfriar o planeta, fazer um longo processo de tentativa de formação de vidas, lento, gradual, para que as formas fossem sendo geradas e transformadas, até chegar nisso que somos hoje. Que já é um progresso, a gente é feio assim, mas já é um progresso danado em relação ao que nós já fomos no passado. Porque nós já temos consciência de nós próprios. Isso foi um passo gigantesco. Quando o homem chegou na Terra, de fato, quando a espécie humana alcançou a sua presença no planeta, foi um passo gigantesco. Um ser consciente foi formado. Então, o governador planetário veio trabalhando, construindo as formas anteriores, dando melhores condições, até que surgiu o ser consciente. Pronto, agora que nós estamos com o ser consciente, agora nós vamos entrar numa nova fase. A fase da instrução, que até então era só instinto. A gente estava numa fase ainda de mundo primitivo, era só pelo instinto que a gente se guiava. Então, nós, na verdade, não tínhamos uma visão mais nítida da lei de Deus. Então, Gerson, quando nós chegamos nesse momento da história em que nós nos tornamos seres conscientes, uma nova oportunidade surgiu para nós. A chance de nós termos orientações espirituais. Questão 622 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte: ora, se a lei de Deus está toda dentro de nós, como você está dizendo, se nós trazemos a lei toda dentro da gente, por que a gente não sabe que tem a lei? Por que a gente faz tudo errado? Já que tem a lei, o que é que falta? Aí os Espíritos respondem: a lei está dentro de vocês. Só que vocês esqueceram ou desprezaram. Então, para que relembre, é necessário que alguém venha para fazê-los lembrar daquilo que teriam esquecido. E aí o governador planetário criou, dentro do nosso planeta, um expediente muito interessante chamado religião. Para que existe religião? Religião existe para que alguém venha para dizer as verdades espirituais para nós. E foi assim que as religiões surgiram. Elas vieram para que o homem tivesse alguém que trazia as informações das leis espirituais para que a gente se encaminhasse por um bom caminho. As religiões, com as suas formas particulares, das suas crenças, seus rituais, suas liturgias, sua forma de composição sacerdotal, cada uma tem lá, não importa qual seja, mas o objetivo dela é destacar para o homem a necessidade de se voltar para o divino, entender que a vida não é a vida material, a vida é a vida espiritual, tem que ver o amor. Fundamentalmente, essa é a ideia. E há uma coisa interessante, sabe? Todas as religiões têm. Todas as religiões têm 4 pontos fundamentais, todas elas. Todas elas dizem, primeiro, que existe uma divindade que criou tudo. Todas as religiões. Existe uma divindade que criou tudo quanto existe. Se são muitos deuses, se é um Deus só, não importa, mas tem uma divindade que criou. Ou seja, o mundo é originário de uma inteligência superior que criou os homens. Beleza. Segunda coisa que todas as religiões também dizem. Todas as religiões dizem para nós que a alma é imortal. Que depois da morte a gente vai sobreviver. Que tem uma parte de nós que quando vier a morte, essa parte vai se desprender e vai para o mundo espiritual. Que tem uma fração nossa que é imortal. Toda religião diz isso. Pode procurar qualquer religião. Grego, medo, persa, babilônio, caldeu, acadiano. Não interessa. Pode pegar qualquer uma. Todos vão dizer, o homem tem uma alma sobrevive à morte. Além da divindade, a ideia da alma imortal está em todas as religiões. Terceira coisa que está em todas as religiões, um código moral. Todas elas falam. Olha, você tem que amar o próximo, tem que fazer o bem às pessoas, você não pode ser violento. Todas
as religiões possuem uma regra de conduta, um conjunto de princípios que você, para ser daquela religião, tem que obedecer, e esses princípios nos conduzem ao bem. Isso aí é de todas as religiões. E uma quarta coisa que toda religião tem. Depois da morte, essa alma imortal que a gente tem vai para o mundo espiritual, e chegando no mundo espiritual, esta alma imortal, que quando chegarmos no espiritismo, vamos saber que a alma é o que somos de verdade, nós não somos um corpo que tem alma, mas uma alma que veste um corpo. Então, quando esta alma chegar ao mundo espiritual, vão pegar aquele código de conduta e vão dizer, você obedeceu ou não obedeceu o código? Se você tiver obedecido, você vai para um lugar bom. Se você não tiver obedecido à divindade, você vai para um lugar ruim. Toda religião tem isso. São 4 princípios: Deus, a imortalidade, o código moral e o julgamento futuro. Eu confundi vocês com o que eu falei? Não? O Livro dos Espíritos tem 4 partes. Primeira parte, Deus e a criação, que é exatamente o que tem nas religiões. Segunda parte, em vez da alma imortal, tem a vida espiritual, que é a mesma coisa. Terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, que é o código moral. Quarta parte do Livro dos Espíritos, as esperanças e consolações, que é o futuro depois da desencarnação, como ficam os espíritos do lado de lá. Então, há uma conexão estreita entre os pilares das religiões e as partes que o Espiritismo, no seu livro básico, o Livro dos Espíritos, apresenta para nós. Então, o nosso governador planetário, ele criou as religiões e ofereceu essas religiões para todos nós, para que nós descobríssemos as verdades espirituais. Ele mandou inúmeros mensageiros para serem os reveladores de sua lei. Inúmeros. Alguns muito profundos, com mensagens muito complexas, que não se destinava a todas as pessoas do planeta, mas se destinava especificamente a alguns espíritos que estavam aqui, os chamados migrados de capela, os espíritos que tinham migrado para o planeta, que receberam uma mensagem bem mais robusta em termos espirituais. E aí nós encontramos Krishna, Buda, Sócrates, Platão, Orfeu, Pitágoras, os mestres dos Vedas, os mestres da Cabala, Hermes Trismegisto e tantos outros que vieram pregar as verdades espirituais tão assemelhadas entre si. Mas esse governador planetário disse, eu estou esperando que a humanidade amadureça para que eu possa ir, para que eu possa deixar uma mensagem para esse mesmo povo. Mas eu quero preparar a humanidade antes de eu chegar, para que eles saibam que eu estou indo. Eu quero que todos tenham notícia antes de eu ir, que eu estou me preparando para chegar na Terra, para promover uma grande revolução. Porque diferente dos outros que eu citei, e que vieram para um grupo restrito de indivíduos, porque suas mensagens eram muito profundas e não eram capazes de serem absorvidos por todos, porque a humanidade hoje é ignorante, naquela época era bem pior, não conseguiria entender a profundidade do pensamento de Krishna, pensamento da Cabala, não dava, então eram doutrinas secretas, elas eram ensinadas às portas fechadas. E quando o governador planetário disse, eu vou, a minha mensagem será para todos. Eu levarei uma mensagem que todo mundo vai entender. E quando ele disse que a mensagem dele todo mundo ia entender, eu acredito que quem estava perto dele disse, não vai dar certo. Não vai dar certo, eu explico por quê. Como é que você convence uma pessoa que ela tem que ser boa? Eu quero ser mal, eu quero me vingar, eu quero me vingar de quem me fez mal. Como é que você diz para a pessoa, meu amigo, não faça isso, não faça isso, não se vingue. Então, a melhor instrumentação para que uma pessoa não se vingue de ninguém é dizer para ela, você pode se vingar, não tem problema, mas o cara que você odiar vai nascer seu irmão na próxima. Quer dizer, não. Aí ficou difícil.
Então a gente usa o argumento da reencarnação como sendo o mais forte instrumento para que você mude de vida. Como é que você garante que uma pessoa vai mudar de vida? Mostrando para ela a lei de causa e efeito. Se você não compreender que você, além de ser uma alma imortal, você tem reencarnação, lei de causa e efeito, que para evoluir tem que se desembaraçar das imperfeições, o cara não vai. Não, eu vou odiar mesmo. Não é, odeio, eu vou odiar, mas você vai ficar doente, eu morro doente, mas eu odeio. Então você vê que a motivação para que você mude está calçada nas leis espirituais. São as leis espirituais que nos ajudam a quebrar esse tipo de raciocínio e dizer, mesmo sabendo que é difícil, eu vou resolver porque eu quero um futuro melhor para mim. Eu quero reencarnar numa família mais harmônica. Eu quero ter laços familiares mais saudáveis. Então, como eu quero ter uma família melhor, eu vou perdoar. Vejam como é importante o conhecimento espiritual. E quando o governador planetário disse que vinha, ele disse, eu vou para falar para todo mundo. E disseram, não vai dar certo, chefe. Porque esse pessoal burro do jeito que é, não vai entender reencarnação, mediunidade, mundo espiritual, lei de causa e efeito, não vai funcionar. Você vai falar, eles não vão entender nada, não adianta. Tem que ser só doutrininha secreta mesmo, escondidinho no templo, o pessoal estudando essa coisa, o pessoal do lado de fora com essa doutrina mais rasa, cheia de rituais, e a doutrina secreta só escondidinha, como fala Leon Denis, no capítulo 1º do livro Depois da Morte. E o que vai acontecer? O governador planetário disse, pois é, né? Mas eu vou levar a doutrina sem essa parte da lei espiritual e vai funcionar. Se eu fizesse parte do colégio de auxiliares, eu teria dito, rapaz, eu ia fazer uma aposta, eu ia fazer um bolão para saber se ele iria ter êxito de trazer essa mensagem sem apresentar a doutrina secreta já. E ele então fez realmente isso. As primeiras notícias sobre o surgimento na Terra do governador planetário começaram 1000 anos antes do seu nascimento. As primeiras notícias de que ele nasceria vieram 1000 anos antes do nascimento dele. Nós temos um salmo, todo mundo conhece o Salmo 23. Senhor, meu pastor, nada me faltará, né? Não é o 23, é o 22. Se chegarem em casa, vocês vão pegar o 22 para ler. O 22 começa com o seguinte verso: meu Deus, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Em ti confiaram meus pais e meus avós, e eu me confiei a ti desde o ventre da minha mãe. E aí o texto segue, do versículo 1 até o versículo 19, é uma profecia sobre a vinda do Messias. Lá está dito o seguinte, que ele seria desprezado pelo povo, que as pessoas o ridicularizariam, balançariam a cabeça e virariam os beiços, dizendo, confiou no Senhor, que o livre agora se nele tem prazer. Ele diria nessa sequência de texto que todos os seus ossos se desconjuntaram, que as pessoas o veem e o contemplam. Transpassaram seus pés e suas mãos. Repartiram entre si suas vestes e lançaram sorte sobre sua túnica. Essa descrição é exatamente o que acontece na crucificação. Realmente, as pessoas balançavam a cabeça e diziam, não confiou em Deus, agora que ele vem, chama ele para te tirar daqui. Então, exatamente aquele comportamento de balançar a cabeça e ridicularizá-lo aconteceu. Eles me veem e me contemplam, as pessoas no topo do Calvário, olhando ele na cruz ali, assistindo sua crucificação. Seus ossos se desconjuntaram porque seus discípulos se espalharam todos. Lá também diz que o ajuntamento dos malfeitores me cercou. Ele estava com um ladrão à direita e uma à esquerda. E mais do que isso, o texto fala, transpassaram minhas mãos e meus pés.
1000 anos antes do nascimento de Jesus já havia essa profecia. Roma não tinha sequer sido criada. O Império Romano nem sonhava de existir. A pena de crucificação, que não foi criada para Jesus, ela existia antes, existiu durante, continuou existindo depois. Inclusive, há um levante que acontece dos escravos, liderados por Espartaco, naquele período ali do século I, e os escravos conseguem a sua liberdade, o exército vai atrás e prende todo mundo. Segundo dizem, né, eles crucificaram 5.000 pessoas. 5.000. Mas tudo bem. Crucificação existia antes, existiu durante, existiu depois de Jesus. Não foi criada para ele. Mas não existia na época que essa profecia foi dita. Transpassaram meus pés e as minhas mãos. Repartem entre si as minhas vestes. E foi verdade. Os soldados dividiram as vestes do morto no pé da cruz. Quando chegou na túnica que eles foram dividir, ela era só uma, e aí eles quiseram rasgar, mas quando eles foram tentar abrir, ela não tinha costura. Eu vou explicar só para as mulheres, porque os homens entendem bem o que eu vou dizer. Para as mulheres só. A túnica dele foi construída assim, ó, construída por inteiro. Ela não tinha costura. Ela era feita sem emenda. Porque os homens, quando costuram, quando fazem essas coisas, eles fazem a parte da frente e a parte de trás. Aí depois a gente costura um lado, costura o outro, aí está pronta a camisa, a calça, o que for. A roupa dele, a túnica, não tinha costura. Ela foi tecida assim. É chamada, inclusive, de túnica inconsútil, porque ela não tinha costura. Como ela não tinha costura, eles quiseram rasgar, não deu, aí eles jogaram os dados e um levou a túnica. Está dito no Evangelho. E lá na profecia também está dito de que isso aconteceria. Então essas notícias chegaram 1000 anos antes dele. Falavam do local onde ele nasceria, características de sua mãe, características de sua doutrina. Várias informações foram ofertadas sobre o Messias, de uma maneira assim, não completa, mas eram fragmentos, como se fosse um quebra-cabeça que faltasse um bocado de peça, mas ele tinha um bocado de peça também. Então eles tentavam montar o perfil do Messias a partir daí. Então, quando eles começaram a perceber que um homem viria para fazer uma mudança completa no pensamento humano, eles começaram a esperar pelo Messias. Mas eles esperavam ardentemente por ele. E havia um desejo muito grande que esse Messias chegasse, porque todas as vezes anteriores que o povo de Israel esteve dentro de uma circunstância de opressão, apareceu um Messias que libertou. Sempre aparecia um Messias e libertava. Então, eles já sabiam, olha, eles foram escravos no Egito, Moisés apareceu e libertou. Foram escravos na Babilônia, Ciro apareceu, libertou. Foram escravos dos macedônios, apareceram os macabeus, foram libertados. Agora eles eram escravos do romano. Não era um momento bom para aparecer um libertador? Poxa, se o Messias estava vindo, que melhor do que serem libertos pelo Messias? Então havia um clamor muito grande que esse Messias nascesse e que ele os libertasse. E tinha umas profecias muito interessantes sobre o Messias. Havia algumas, Marina, que diziam o seguinte, que o Messias seria um rei tão poderoso, mas tão poderoso, que todas as nações se curvariam diante dele. E que ele se sentaria no trono de Israel e reinaria eternamente do seu trono. E que seu reinado seria de paz, prosperidade, harmonia, e que nunca mais teria fim. Essa era uma profecia que existia sobre o Messias. Então eles esperavam um rei que iria dar a Israel uma relevância que nunca teve. Porque ele iria ser o rei entre os reis. Ele ia ser o rei dos reis. Não sei se vocês sabem, mas em Israel não tem, no hebraico não existe o absoluto sintético, superlativo absoluto sintético não tem. Não existe em Israel assim, fulano é riquíssimo, fulano é belíssimo, ele é magérrimo. Essa palavra não tem. Como é que eles fazem o superlativo lá?
eles dizem assim, fulano é o rei, rico entre os ricos, é o rei entre os reis, é o Deus entre os deuses. Então, quando se usa isso, quer dizer que é o maior. Por isso que o Messias era o rei dos reis, porque ele seria o rei entre os reis. Entre os reis, ele seria o rei. Né? Então, entre os ricos, o cara é o rico entre os ricos. Esse é o sentido de riquíssimo. Portanto, havia uma expectativa muito grande da vida dele. Havia um desejo imenso que esse homem aparecesse, que pudesse fazer as transformações no planeta. E as expectativas sobre a vinda dele só faziam crescer. E para piorar a situação, os profetas de Israel, que foram em número de 16, entre Moisés e Jesus, a gente pensa, bom, de Moisés a Jesus são 1.300 anos, 16 profetas dá mais de um por século, aí dá 1 e pouco por século, mais ou menos. Não foi. Os primeiros 400 anos não teve nenhum. Os últimos 400 anos não teve nenhum. Em boa matemática, 400 mais 400 dá 800, tirando de 1.300 sobrou 500. Então, em 500 anos, os 16 profetas se apertaram. E depois do último, Israel ficou 400 anos sem nenhum profeta, esperando por uma notícia do mundo espiritual que nunca vinha. É quando, então, depois de toda aquela saga da espera de Jesus, espera pelo Messias, aparece Jesus. Ele realmente deu cumprimento para as profecias que estão no Antigo Testamento. Nem precisa forçar a barra para que a gente diga, não, ele cumpriu. Porque realmente a sua vida se encaixa no perfil que está lá. Inclusive, uma curiosidade. As profecias não falavam todas a mesma coisa. Parece assim um negócio meio esquizofrênico, porque tinha profecias que falavam isso, e tinha profecias que falavam coisa completamente diferente. Havia profecias que diziam que o Messias seria um rico, poderoso Senhor que sentaria no trono de Israel, que seria o rei para todo sempre, que seu reino nunca teria fim, que viria glória, etc. Mas tinha um conjunto de profecias que dizia exatamente o oposto. Que ele seria o rejeitado, que ele seria ignorado, que as pessoas não o valorizariam, que ele seria desprezado, humilhado, que as pessoas virariam o rosto para ele, que ninguém iria aceitá-lo porque ele era um homem sem formosura. Então, como é que você conjuga essa realeza toda com essa pobreza toda? Ou ele é rico, Helena, ou ele é pobre. Uma pessoa não pode ser ao mesmo tempo pobre e rica. Ou é uma coisa ou é outra. Então, como é que é isso? É porque esta riqueza era uma riqueza espiritual. Do ponto de vista material, ele era pobre mesmo. Ele foi pobre. Mais do que pobre, ele foi escravo. Não sei se vocês sabem, mas quando Jesus viveu entre nós, Israel estava sob o domínio de Roma e ele era um escravo de Roma. E quando ele morreu escravo de Roma. Nem livre ele era. Estava sob o jugo dos romanos. Muito bem. Então, havia esse conjunto de profecias e havia um terceiro conjunto de profecias diferente dos outros dois, que não dizia nem que ele era pobre, nem que ele era rico, dizia que ele era um grande mestre, que ensinaria coisas incríveis que ninguém nunca viu, que ele iria revolucionar a história da humanidade. E é exatamente isso que vai acontecer. Ele vai nascer entre nós com essas três características. Um rei, um desprezado que viveu uma vida muito amarga e um ser espiritual extraordinário. Metaforicamente, os magos que vieram trazer presentes para Jesus trouxeram três coisas. Vocês lembram? O que eles trouxeram? Ouro para o rei, mirra, ervas amargas para o que sofre, e incenso para o ser espiritual. Então, são as três faces das profecias, nos três presentes, seriam as três faces de Jesus. O rei, o desprezado e o espiritual.
os três juntos no mesmo indivíduo. Então, esse Messias esperado aparece na figura de Jesus. E ele vem realmente revolucionando com as suas falas. É muito curioso nós observarmos que havia, antes de Jesus, outros que também falavam de coisas espirituais. Porque quando Israel ficou sem profetas, os rabinos é que faziam essas pregações, ensinavam, falavam as coisas como deveriam ser, mas as pessoas não se sentiam tocadas pela fala dos rabinos. Os rabinos falavam, e tá legal, bacana, tudo bem, mas isso não as movia por dentro. Mas os evangelhos falam uma coisa muito curiosa sobre Jesus. Tem vários textos em que aparece a seguinte expressão: e todos se admiravam de sua doutrina, porque ele falava com autoridade e não como os escribas e fariseus. O que significa falar com autoridade? É que a vida dele expressava aquilo que ele dizia. Porque eu poderia, de repente, falar, fazer um discurso, mas eu não viver o discurso que eu falo. Aí o meu discurso fica vazio. Para que você tenha autoridade naquilo que você fala, Bonerges, você precisa ter uma vida coerente com aquilo que você fala. Porque se eu falo uma coisa e faço outra, as pessoas não vão dar valor a mim. Então, de onde vinha a autoridade daquilo que o Cristo falava? Porque ele falava coisas com força, porque sua vida refletia aquilo que ele estava dizendo. É claro que eu falo? Tranquilo? Então, quando ele chega em Israel, quando ele se aproxima do povo de Israel, ele vem atender a todo esse clamor que existia na época. Essa vontade louca de alguém que aparecesse para ser uma espécie de protetor do povo. E ele veio trazer ensinamentos que nunca haviam sido ouvidos antes. A mensagem de Jesus, ela foi muito revolucionária dentro de Israel. Por que isso, Ana Maria? Aqui tem 3, mas é esta aqui. Por que isso? Porque, na verdade, o povo de Israel tinha uma crença muito equivocada do que era agradar a Deus. Então, eles achavam que para que a pessoa pudesse agradar a Deus, ela teria que viver a obediência dos rituais, fazer aquilo que as ordenações do culto externo faziam. Então, você tem que fazer todas aquelas regras de pureza para que você merecesse as bênçãos de Deus. E as bênçãos de Deus eram 4. Se Deus gostasse de você, você era rico, claro. Tem nem sentido você ser pobre. Tem nem graça você fazer tudo que Deus pede e ainda ser pobre. Tem sentido. Se ele é o dono de tudo, né? Então você tem que ser rico também. Então você tinha que ser rico. Segunda coisa, mas se você fosse rico e vivesse essa riqueza o tempo todo do mesmo jeito, também não estava com nada, porque você ser rico o tempo todo do mesmo jeito não mostra proteção. Então você tem que ser rico e próspero. Hoje você é rico, amanhã você é mais, amanhã você é mais, amanhã você é mais. Essa era uma crença que os judeus tinham, que se Deus me abençoa, sou rico hoje e muito rico amanhã. Terceira coisa que representava uma bênção divina, vida longa. Porque, gente, ser rico, próspero e morrer cedo não está com nada, né? Então, você viver muito era um sinal de bênção. Quem morria cedo é porque tinha alguma desobediência a Deus, alguma coisa, porque o certo era você ver os filhos dos seus filhos, que era uma coisa maravilhosa. Você ver os netos. E tinha uma quarta coisa que representava a bênção. Eu podia ter dinheiro, ser próspero, uma vida longa, mas se eu fosse doente, o que adianta? Eu tinha que ser saudável. Então eu tinha que ser saudável, longevo, próspero e rico. Para que eu dissesse, Deus me abençoou, olha como eu sou rico, olha como eu sou saudável, olha como eu sou velho. Então, este era um sinal de beleza no sentido da sua proximidade com Deus. Quando Jesus chega, a primeira coisa que ele faz é mudar esse conceito. A primeira, não é nem a segunda, a primeira fala pública de Jesus é: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus.
acabou com os judeus. Porque eles esperavam que ele fosse enaltecer os ricos, que ele fosse enaltecer os sacerdotes, que ele fosse enaltecer o templo, que ele fosse enaltecer a religião. Ele foi enaltecer exatamente os pequeninos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Daí para frente, sua doutrina era uma doutrina só de ruptura. Ele ia questionando os valores sem quebrar a Torá. Jesus nunca desobedeceu à lei antiga, mas ele reinterpretava a Torá sem negar o que estava nela, dando uma visão completamente distinta daquilo que nela existia. Era um escândalo para a época, porque ele subvertia toda a lógica judaica que existia. E logo ele estava sendo visto, sim, como o Messias, por esse movimento de ruptura, por esse processo de negação das coisas espirituais. Foi aí que nós começamos a ver Jesus desenhando para nós algumas características muito interessantes do desenvolvimento da sua personalidade. A humanidade iria ter a oportunidade de reconceituar Jesus diversas vezes. À medida que eles iam convivendo com a doutrina dele, eles iam mudando a forma de interpretar como que Jesus, na verdade, deveria ser visto. Vem cá comigo. Vem cá, é você. Me ajuda aqui. Jesus, portanto, ele teve muitas formas. Fica aqui pertinho de mim. Jesus teve muitas formas de ser... Não vou lhe fazer nenhum mal. Jesus teve muitas formas de ser visto pela humanidade de sua época. E ao longo da história, ele se mostrou com 12 faces diferentes. Mostra 10 para mim com o dedinho. 12. 12 formas diferentes de se enxergar Jesus. A primeira das formas que a gente viu Jesus foi como Messias. Ele é o Messias, ele é o cumprimento da promessa. Foi a primeira das visões que nós tivemos dele. Mas logo em seguida apareceu uma segunda face. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eles viam como Messias, ele começou a curar pessoas. Ele curava as pessoas exatamente para que as pessoas viessem até ele para ele pregar a doutrina. O objetivo dele, na verdade, não era curar, era usar a cura como um instrumento motivador para atrair a população e ele poder fazer as suas pregações. Então, a segunda dimensão que nós encontramos de Jesus nesse processo de crescimento é Jesus, o curador. Ele já deixou de ser o Messias, ninguém nem estava mais lembrando que ele era o Messias. Agora estava lembrando que ele era o curador. De curador, ele se transformou num terceiro tipo de situação. Em breve tempo, ele que era Messias, que curava as pessoas, começou a pregar uma mensagem completamente distinta. E ele passou a ser chamado de Rabi, ou seja, mestre. Jesus começou a ser chamado de mestre. Isso foi muito importante, porque foi aqui que ele encontrou a maior força que ele tinha para apresentar a sua doutrina para as pessoas. Esse terceiro ponto no qual Jesus se mostra como mestre é o que vai acontecer durante a sua vida. Ele é o Messias, ele é o curador e ele é o mestre. Aqui era muito nítido que Jesus era um homem, porque os judeus acreditam num Deus único. Eles nunca veriam Jesus como se ele não fosse um homem. Eles viam Jesus como um ser humano, porque o Messias previsto nas profecias, ele era um homem. Ele não era nada diferente disso, era uma pessoa. Então, nesse momento aqui, Jesus está muito mais para um homem do que para qualquer outra coisa. Aí Jesus vai desencarnar, vai ser crucificado. Após a crucificação de Jesus, outras conceituações vão aparecer. Depois da crucificação, ele começa a ser interpretado de outra maneira.
ele passa a ser visto como o Salvador, aquele que nos salva. E o conceito de salvação que era apresentado é um conceito de salvação diferente do que o Espiritismo tem. Jesus, na visão do Espiritismo, é um salvador? É. Só que ele é o salvador do meu futuro, do meu passado não, porque o meu passado eu já fiz. Eu vou ter que dar conta do meu passado. Ele ajuda a salvar o meu futuro. O que ele me indica, o que ele me ensina, faz com que eu, se eu usar o que ele ensinou, eu salvo o meu futuro. Mas para que eu salve o meu futuro, eu preciso usar o que ele ensinou. O meu passado, nessa visão da doutrina espírita, ele já está em mim. Só que a teologia clássica cristã, ela não vê assim. Ela vê Jesus como um salvador que, se você se aproximar dele, ele apaga com a borracha tudo que você fez para trás e apaga tudo que você faz para frente. Então, esse conceito não é o conceito que o Espiritismo tem. Mas ele nos salva na medida em que nós aproveitamos o conhecimento que ele nos oportuniza. Muito bem. Aí nós temos uma quinta dimensão de Jesus que se seguiu a todas essas quatro, que é quando é conferido a ele uma condição especial, como se Jesus fosse um filho especial de Deus. E ele é chamado de filho de Deus, só ele. Não, ele é o filho. Nós somos... Aí um negócio que eu não sei nem o que é. Mas ele é o filho unigênito, ou seja, só foi gerado esse. Quando Jesus dizia, Pai nosso, que todos nós somos filhos, Deus é nosso Pai, mas ele ficou sozinho sendo filho. É um negócio meio maluco, porque se Jesus disse tantas vezes que ele era o Pai, que todos nós éramos filhos, de uma hora para outra ele deixou de ser tudo isso e se tornou sozinho o Filho de Deus. Seria bom se nós tivéssemos... Foi aquela mão que eu peguei? Foi. Então é essa aqui mesmo. Seria bom se nós tivéssemos ficado... Mostra outra lá para mim. Ficado nessa. O Messias, o curador, o mestre, o salvador, o Filho de Deus. A coisa vai piorar bastante. Porque de Filho de Deus, ele iria assumir mais para frente a posição de o próprio Deus. Aqui ele deixou de ser homem. Aqui ele já não era mais. Aqui ele já era uma divindade. Ele não se aproximava mais do Messias. E por que ele se afastou? Porque os judeus jamais admitiriam que Jesus era Deus. Porque só tem um Deus, não tem dois. Nunca os judeus admitiriam que alguém é Deus. Nunca. Então ele nasce naquele povo exatamente pela possibilidade de nós entendermos claramente de que ele é uma pessoa. Só que a doutrina de Jesus saiu de lá da Galileia, saiu de lá de Israel e veio para o mundo. E o mundo era politeísta. O mundo era politeísta. E o fato do mundo ser politeísta, a gente precisa entender uma coisa, para não dar cãibra. Uma coisa que a gente precisa entender. Mesmo quando uma doutrina é politeísta, só tem um Deus que cria. Os outros não criam. Você pegar os egípcios, você tem Ísis, Osíris, Tote, Anubis e mais um monte de deuses, só Osíris cria. Se você for na Grécia Antiga, você tem Zeus, Apolo, Minerva, Eros, tem um monte de deuses, só quem cria é Zeus. Os outros são só protetores, mas não são deuses. Você vai para a Escandinávia, aí você tem Odin, aí tem aquele deus feio, como é o nome daquele deus? Thor, esse feio mesmo. Então tem Thor, que são deuses, mas Thor não cria. Thor é o deus do trovão só, ele não é um deus. Só Odin é que cria. Então sempre tem um deus que cria. E para os povos politeístas, a ideia de que alguém seja um Deus não significa que ele seja o único Deus, mas ele é uma divindade. Então, para os que não eram monoteístas, entender Jesus como um Deus não era difícil para eles, porque um Deus significa uma pessoa que tem uma relevância maior.
mas não é a visão do Criador como nós temos. Só que como veio junto a ideia do Deus único, ele virou o Deus único. E aí, ele se tornou Deus. A partir daí, a sequência de equívocos que a gente vai cometer é muito grande. Porque na medida em que Jesus se tornou Deus, ele se afastou demais dos conceitos originários que ele tinha, que se tinha dele. E não demorou para que ele agora fosse o Deus da intolerância. Quanta intolerância nós cometemos durante o período da Idade Média em nome de Jesus. Nós matávamos as pessoas em nome de Deus. Nós queimávamos na fogueira, nós torturávamos. Nós tornamos Jesus uma coisa sem nome, de tão má que ela era. Ele se tornou cruel, ele se tornou intolerante, cruel, torturador. Daí ele se tornou um Deus guerreiro. Sua cruz estampada no peito dos que lutavam. Em nome de Jesus, eu tirava a espada e matava os outros. Em nome de Jesus, eu te mato. É uma coisa muito louca, porque... Cadê a outra mão? Porque este guerreiro, este intolerante, não tem nada a ver com o Jesus, Messias, com o curador, com o mestre. Os ensinamentos dele não batem com o que fizeram com a mensagem dele. Nós corrompemos esta mensagem terrivelmente. Nós fizemos uma loucura com a mensagem dele. E foi tanta loucura que nós fizemos que chegou o momento em que a humanidade não suportou mais o cristianismo. E ele passou a ser o perseguido. Nós ainda estamos nessa fase, tá? Ele passou a ser o perseguido, rejeitado, ninguém quer ouvir falar dele. As pessoas que defendem suas ideias passaram a ser tidas como ridículas, como pessoas ignorantes, como pessoas intolerantes. E a mensagem de Jesus passou a ser uma mensagem extremamente rejeitada em todo o mundo. Hoje, na Europa, há uma dificuldade muito grande de se levar o cristianismo para lá. Porque as pessoas têm as histórias da Inquisição, das Cruzadas, e é muito difícil dizer que aquele movimento cristão não era, na verdade, a expressão do pensamento do Cristo. É muito difícil para eles. Eles olham Jesus e dizem, esse aí é o líder das Cruzadas. É o líder das fogueiras, que mandava botar na fogueira, porque não conhecem a mensagem original que Jesus possuía. Então, houve uma desconstrução muito grande de todos esses processos. Até que chegasse a doutrina espírita. Com a doutrina espírita, nós vamos encontrar uma 10ª face apresentada sobre Jesus. Qual a 10ª face? É aquela que Allan Kardec nos apresenta na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Jesus é o modelo e guia da humanidade. Por que que ele é modelo e guia? Por que que ele é modelo e guia? Por que que ele não é só modelo? Por que que ele não é só guia? Porque modelo é modelo e guia é guia. Ele podia ser guia e não ser modelo. Era só ele guiar a gente para o lugar errado. Ele é um guia que leva para o inferno. Então, um guia. E o modelo é a referência do bem. Só que ele poderia ser uma referência e não dar o roteiro como chegar lá. Mas ele, além de dizer, vocês precisam ser como eu sou, ele deu o roteiro de como chegar até lá. Ensinou que teríamos que perdoar, que desapegarmos dos bens terrenos, que o amor deveria ser a nossa conduta. Esses ensinamentos são aquilo que um guia faz. O que um guia é? Se eu tiver que visitar aqui Águas de São Pedro, eu não sei nada onde fica, eu vou ter que contratar um profissional. Qual profissional que eu vou contratar? Um guia. Tem que ter um guia. Porque o guia só é guia porque ele já esteve nesse lugar antes.
E ele sabe qual é o caminho bom e qual é o caminho ruim. Não, aqui é caro. Ali a gente come mais barato. Ah, ali o peixe é uma delícia. Ah, ali... Só o guia. Se eu for sozinho, estou lascado. Então, eu preciso de um guia para poder ir. Então, Jesus é guia. E é modelo, porque além de ser o guia, ele é a referência daquilo que a gente precisa ser. Modelo e guia da humanidade. E daí, Kardec vai apresentar Jesus como essa conceituação. Modelo e guia da humanidade. Pouco tempo depois, viria uma obra de Leon Denis chamada Cristianismo e Espiritismo. E nessa obra, Cristianismo e Espiritismo, aparece pela primeira vez a expressão Jesus é o governador planetário. O que é o governador planetário? Aquele que tutela um planeta desde o seu surgimento. Então, Jesus seria o espírito responsável pelo tutelar do nosso orbe. Emmanuel depois falaria isso muitas vezes, apresentando Jesus como o governador planetário. Mas nós teríamos uma última, 12ª leitura de Jesus, apresentada por Joana de Ângeles na série psicológica. Joana queria apresentar Jesus para o mundo. Joana queria apresentar Jesus para o Ocidente e para o Oriente. Mas se apresentasse Jesus como Messias, era um conceito muito religioso, as pessoas não aceitariam. Se apresentasse Jesus como o curador, era pequeno demais para o que ele teria para oferecer. Então, que expressão Joana poderia usar para ajudar a humanidade a melhor se organizar nos tempos da atualidade? E ela cria uma expressão magnífica para conceituar Jesus, em que ela não chama de Salvador, não chama de Filho de Deus, não chama de Messias. Ela chama Jesus, o terapeuta divino, trazendo Jesus para uma leitura totalmente nova, ressignificando o sentido do que seja Jesus, oferecendo a sua doutrina não mais como uma coisa teológica, mas como uma proposta terapêutica necessária para o entendimento das nossas vidas. Ela vem ressignificar Jesus e trazendo o Cristo exatamente como o quê? Como a representação dos nossos ideais, de que o pensamento do Cristo contém dentro dele a chave para que a gente encontre a lei de Deus e, consequentemente, acesse a felicidade. Porque é cumprindo a lei de Deus que encontraremos a felicidade. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. E ele, então, veio revelar a lei de Deus para nós, para que a gente tenha acesso à felicidade. Por que motivo Joana de Ângeles apresentaria Jesus com esse conceito de o terapeuta divino? É porque, na verdade, a mensagem do Cristo sempre foi uma mensagem terapêutica. Nós é que transformamos a mensagem de Jesus numa mensagem teológica, numa mensagem cheia de ritos, como se ele fosse um Deus. Mas o que ele veio propor para nós foi a ideia de viver. Ele trouxe uma proposta de vida, baseada no amor, no perdão, no desapego dos bens terrenos, na compreensão da imortalidade da alma, na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Esse era o foco do Cristo. Foi nisso que ele se focou. Só que nós, ao invés de nos atentarmos para o conteúdo da sua mensagem, nós preferimos adorar o mensageiro do que viver a mensagem que o mensageiro trouxe. A mensagem mesmo, ela ficou meio esquecida, sabe? A mensagem, ela não foi bem aproveitada por nós. Nós, infelizmente, poderíamos ter feito um progresso extraordinário nas nossas vidas, mas nós não quisemos. E por que fizemos isso? Porque a gente sempre foge. As mensagens chegam e trazem as verdades espirituais. Só que nós encontramos o
caminho alternativo para não viver a essência do que esta mensagem nos pede. E isso não é só do cristianismo, isso vem desde o princípio da história da humanidade. Doutrinas incríveis nos foram entregues no passado. Aí o que a gente fez? Raspou cabeça, vestiu uma roupa diferente, se isolou do mundo, criou rituais. Mas esses rituais não estão em nenhuma doutrina dessas. Eu não estou querendo falar mal de ninguém, me entendam bem. Mas Krishna não deixou nenhum ritual. O Buda só ensinou como viver. Jesus só ensinou como viver. Mas nós fomos criando em cima do que esses ensinamentos fizeram, ritos, roupas, danças, músicas, e fomos nos afastando da essência, achando que nós estaríamos vivendo a religião se nós cultuássemos o seu mensageiro. Com Jesus, então, isso chegou a uma condição absurda de nós matarmos as pessoas em vida e gerarmos todo um movimento de revolta. Hoje mesmo, na atualidade, nós temos na Europa um esfriamento enorme do homem em relação à religião. O materialismo nunca foi a corrente dominante de pensamento na humanidade, Bonéz. Nunca. Nunca a humanidade dominou o pensamento do homem. Não. Sempre as religiões dominaram. As religiões, é verdade, cometeram muitos excessos, ninguém discute. As religiões fizeram muita bobagem. Mas elas cumpriram um papel importantíssimo de fazer com que o homem atravessasse seus momentos difíceis. Porque, olha, ao longo da história, teve guerra, teve fome, teve peste, teve seca. A humanidade sobreviveu a todas essas coisas. E de onde nós tirávamos força para superar uma guerra, para superar uma seca, um surto de varíola, uma peste negra? De onde nós tirávamos força? Da fé. Ah, mas a fé tinha muitos excessos. Tinha, é verdade, ela tinha excessos. Nós poderíamos ter tirado os excessos da fé, mas nós fizemos uma coisa muito mais dolorosa. Após a Revolução Francesa, que é quando acontece a ruptura entre essa relação do homem com o Estado e com Deus, a partir dali nasce uma nova maneira de interpretar a relação do homem com a religião. Joana de Ângeles, no livro A Libertação do Sofrimento, capítulo 2, ela diz que na Revolução Francesa, o homem do século XIX, que é o que se segue a Revolução, Revolução, último quartel do século XVIII. Mas o homem do século XIX, ele poderia ter combatido o fanatismo religioso. E se ele fizesse, era muito bom, porque o fanatismo nunca foi bom. Seria muito bom. Combateu o fanatismo religioso, mas combateu também a religião. O cristianismo foi fortemente perseguido na Revolução Francesa. Pouco se fala disso, mas os sacerdotes foram todos mortos dentro das suas igrejas, cortados aos pedacinhos. Todos os bens da igreja foram confiscados pelo Estado na Revolução Francesa. Então, nós acabamos com o fanatismo, mas acabamos com a religião também. Mas mesmo acabando com a religião, não é tão ruim, porque sem religião a gente até vive. O problema é que eles retiraram o fanatismo, retiraram a religião e retiraram também a espiritualidade. É aqui o problema. Porque quisemos nós extirpar do coração da criatura humana a compreensão de que somos seres espirituais. E fazer com que a humanidade acreditasse que nós somos apenas o corpo que eu vejo no espelho, que a vida termina no túmulo, que nós só temos isso para viver, que tudo que se diz sobre religião é mentira. É uma loucura o que acontece no século XIX, nessa ruptura dramática que a gente faz, fugindo de tudo aquilo que fosse religioso. Muito triste. E exatamente como resposta a todo esse movimento de negação do espiritual, é que eclode os experimentos científicos do século XIX. Para, de certa maneira, vou usar uma palavra forte, para impedir que o materialismo dominasse o coração humano. O que faz a espiritualidade? Traz um monte de médium que materializa, que movimenta objeto, que levita, porque é o clamor do mundo espiritual. Não entrem por essa porta, uma porta enganosa. O homem do século XIX tinha certeza de que o homem do século XX
seria um homem muito mais feliz, porque ele não teria as amarras da religião. Ele não teria freios que a religião lhe dá, e, portanto, ele seria uma criatura muito mais feliz. Deu errado. Deu errado. Nós somos hoje muito mais perturbados do que os nossos antepassados. A gente não sabe o quão doente nós estamos, porque boa parte de nós está medicada. Experimente suspender por 1 ano todo o remédio tarja preta e veja o que vai acontecer com a humanidade. Aí nós vamos descobrir quem somos nós, porque a gente não sabe quem nós somos. Nós somos assim, perturbadinhos, medicados, sem a medicação. Pai do céu. Então, multiplicou-se sobre a face do planeta o desequilíbrio. Nós nunca tivemos tanta depressão, tanta ansiedade, tanta síndrome do pânico, tanto vazio existencial, tanta ideação suicida, como nós temos nos dias atuais. No livro Obras Póstumas, capítulo 31 da segunda parte, estou falando 31, não é 31, porque não tem numeração, é porque eu pedi o trabalho de contar. Capítulo 31 da segunda parte, tem uma mensagem chamada Regeneração da Humanidade, recebida no dia 26 de abril de 1866. Uma mensagem longa. No 21º parágrafo dela diz o seguinte, que no período da transição planetária, 4 fenômenos graves iriam acontecer. Primeiro, a doença mental atingiria níveis alarmantes. Já está acontecendo? Segundo, as taxas de suicídio chegariam nas alturas. Já está? Terceiro, as próprias crianças se suicidariam. Já está. E quarto, muitos, nesse tempo, antes mesmo de encontrarem a morte, já não seriam contados entre o número dos vivos. Antes mesmo de encontrarem a morte, já não seriam contados entre o número dos vivos. O que é isso? Isso era uma pergunta. Hã? Eu não entendi. Meu nome. Alzheimer. Pode ser o Alzheimer. Pode ser. Boa. Quem mais? Quem que está vivo, mas parece que está morto? Hã? Os indigentes. Boa. Hã? Os drogados. Você vai numa Se eu fosse um espírito do século XIX e visse uma Cracolândia, o que eu diria? Antes mesmo de encontrarem a morte, não podem ser contados entre o número dos vivos. O nível de drogadição que a humanidade alcançou é absurdo hoje. E de onde vem essa drogadição, pelo amor de Deus? Do desinteresse das coisas espirituais. Droga é fuga. Fuga do quê? Das nossas dores. Quando nós tínhamos a fé, nós nos refugiávamos na fé. Como eu não tenho fé, onde eu vou me refugiar? Pelo amor de Deus. Então, quem pode, compra o remédio que o psiquiatra passa, que é uma droga lícita, e eu vou tomar para me equilibrar. Mas quem não tem esse tipo de controle, vai na droga ilícita, mas o objetivo é o mesmo. Equilibrar a minha mágoa, meu desamor, a minha sensação de abandono. Eu nem fui abandonado pelo meu pai e minha mãe, mas eu acho que eu fui aí, entendeu? Mas o meu filho nem foi abandonado, tem o pai, tem a mãe que o ama, por que isso? Mas ele se sente, por isso busca. Você experimentar na sociedade, conviver com pessoas que não creem em nada, é um desafio terrível. Nós estamos vivendo um período muito difícil. E Jesus ser apresentado como terapeuta divino é a grande oportunidade que a gente tem de dar um sentido mais exato para a figura do Cristo na Terra. Em que sentido? Os centros espíritas, eles não podem, Marisa, não podem virar as costas para a dor das pessoas que estão enlouquecidas lá fora. Não estou dizendo que a gente feche grupo de estudo, reunião mediúnica, trabalhos assistenciais, palestras. Não estou dizendo isso.
mas que a gente abra mais trabalho de socorro aos que estão hoje em processo de adoecimento emocional. Nós estamos vendo um período muito difícil. A cada dia mais pessoas, as taxas de suicídio só crescem. E às vezes, eu não estou dizendo que é sempre, mas às vezes, nós podemos também, eu não disse que a gente está fazendo isso sempre, mas nós também podemos fazer um movimento de estudo para fugir das nossas questões. Assim como a gente fugia para os rituais, para uma cabeça raspada, eu posso também estar no estudo fugindo. Eu vou para o estudo para fugir daquilo que de fato eu preciso fazer. Eu vou dar só um exemplo. Nós, por exemplo, decidimos montar dentro da Casa Espírita um estudo do Evangelho. Para que eu quero um estudo do Evangelho na Casa Espírita? Qual o objetivo? Reforma. Para que eu leia as palavras que estão ali, reflita sobre a minha própria vida e inicie um processo de transformação. Eu estou sendo claro no que eu digo? Pois é. Aí a gente monta um grupo de estudo na Casa Espírita para estudar o Evangelho e nós perdemos uma reunião inteira para discutir se Paulo de Tarso caiu de um camelo ou se ele caiu de um cavalo. O outro fica numa palavra no grego, no koiné, no grego não sei o quê, no latim antigo, na vulgata, não sei de mais, e fica pegando um versículo bíblico e fica torturando o versículo até ele confessar que é espírita. E aí tortura. Quando o versículo diz assim, não, eu sou espírita, eu sou... Aí solta, pronto, agora ele já confessou, larga. Aí procura 10 traduções até encontrar a tradução que lhe agrade. São movimentos de distração. Livro O Espírito e o Tempo, último parágrafo do capítulo 2º da segunda parte, Herculano Pires diz o seguinte: o Espiritismo respeita as Escrituras, mas não se subordina a elas. Os textos religiosos são importantes, mas eu não posso querer que todo texto religioso venha encaixar na verdade espírita, porque tem vezes que não vai. Foi escrito numa época, foi escrito de um certo jeito, a gente não sabe se aquilo não sofreu alteração ao longo do tempo, nós não sabemos. Porque se a gente for rigoroso demais, daqui a pouco até Jesus é antidoutrinário. Porque no final, qual é a última frase de Jesus? A última frase que ele fala. Pai, em vossas mãos... Entrego quem? Então ele era quem? Ele não é o Espírito? E por que ele disse meu Espírito? Então ele é antidoutrinário. Percebe? Aí eu vou ficar tão agarrado que eu vou dizer, não, aqui ele errou. Porque, gente, larga de mão. O importante é pegar o perfume da coisa. Porque senão a gente se perde. E na medida em que eu crio um ambiente dentro da Casa Espírita onde o estudo se divorciou do objetivo, que era a reforma, a transformação moral, nós corremos o risco de ficar cego para o que acontece lá fora. Está passando da hora de nós cuidarmos das pessoas que padecem. Nossas instituições espíritas, se não têm, precisam criar trabalhos de atendimento espiritual. Quem já tem, ótimo. Quem não tem, crie. Como que eu crio um trabalho de atendimento espiritual? Não se abre a porta e diz, atenção, trabalho, atendimento. Não é assim. A gente fecha naquele dia a equipe que vai trabalhar. E durante meses, toda semana, a equipe vem para estudar. Atendimento fraterno pelo diálogo. Como é que se faz? Se acontecer isso, não sei o quê. Você usa 3, 4, 6 meses, se for preciso, para treinar a equipe. Como fazer atendimento fraterno, como lidar com a pessoa obsidiada, como é o perfil das palestras que tem que ter, que não pode ser palestra longa, tem que ser palestra curtinha, que não pode vir falar de ovoide, não, porque os ovoides, eu também de ovoide, num atendimento espiritual, quero saber disso. E se for falar de algum assunto, seja sempre consolador. Hoje o assunto é suicídio, cara, porque o suicida, aí carrega tanto na tinta, e tem uma mãe de um suicida aqui sentado. Então você tem que saber. Então, é um período de preparação. Vai demorar quanto tempo? Meses. Não se faz isso da noite para o dia. Demora meses preparando uma equipe
para que ela possa fazer um trabalho de qualidade. Quando for dar o passe, como é que a gente dá o passe? E se aparecer uma entidade do lado do assistido, aí eu vou no ouvido dele e digo, olha, tem uma entidade perturbadora bem do seu lado. Isso parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Então você tem que sentar com a equipe e explicar tudo. Eu tinha um amigo em Porto Velho, médium, e aí ele dava passo nas pessoas, e aí ele via os espíritos do lado da pessoa, né? Ele dizia, eu vejo às vezes assim uns espíritos horríveis, com os olhos vermelhos, querendo pegar a pessoa, e todo mundo sabia que ele era médium, aí perguntava assim para ele, você viu algum espírito perto de mim? Aí ele dizia, vi. E o que ele dizia? Disse para você orar mais. É para você orar mais, você manter mais a oração, manter mais a vigilância. Ai, que bom, deve ser o meu mentor. Talvez seja. Talvez seja. É para você orar, viu? É para você orar. Então, na verdade, um trabalho dessa natureza, ele precisa de uma preparação. E não faz sentido a gente ter uma série de atividades na casa espírita e não lembrar da dor. O povo está se matando agora, nesse momento tem alguém se cortando. Tem alguém que está, nesse momento, fazendo o processo de automutilação aqui na cidade. Ora, se 5% da população é declaradamente depressivo, quantos habitantes tem em São Pedro? 35. Eu vou botar 40 para só fazer conta redonda. 40 mil, 5% tem 2 mil pessoas com depressão, estatisticamente. Percebe? E existe uma quantidade enorme de pessoas vivendo quadros de ansiedade. Por que quadros de ansiedade? Porque se a vida é só a vida material, se todas as nossas preocupações se encerram no túmulo, porque a vida só é isso aqui, então eu tenho que ter o marido mais bonito, eu tenho que ser a pessoa mais bonita, eu tenho que ter o carro mais bonito, a casa mais bonita, não posso envelhecer, tenho que ter sucesso. Aí eu fico doido, porque eu tenho que ter tudo isso ao mesmo tempo, e não dá tempo. E as pessoas vivem uma ansiedade, não pode dormir, não pode nem visitar amigo, porque está perdendo tempo, estou estudando para o concurso, não posso ficar na casa de ninguém, e aquele desespero para ter dinheiro, bater foto pôr no Instagram, olha que tanto, né? Os que não conseguem viajar vão para a porta da van, bate foto, então tudo isso por conta da nossa ansiedade, a nossa ansiedade, que está dominando as nossas mentes. Quando eu tirei a fé das pessoas, eu produzi esse tipo de coisa. Aqueles que não se sentem acolhidos desenvolvem um processo da depressão. A vida não nasceu para mim, ninguém me ama, ninguém me quer, sou um desgraçado mesmo. Aí cria um fenômeno inverso, que é o fenômeno da depressão. Eu vinha falando com o Borneste na vinda, que Jonas de Ângeles, no livro O Homem Integral, diz que a retirada da fé criou 4 grupos de pessoas: os ansiosos, os depressivos, os revoltados e os que se espiritualizaram. São os 4 grupos que a gente tem. Então é esse o desafio em que Jesus comparece como sendo o grande terapeuta. A gente precisa montar esses trabalhos. Quem não tem, monte. E quem tem, especialize. Como é que a gente especializa o trabalho? Se você já tem e começar a fazer um trabalho e tiver muita gente já, divida o grupo em atendimentos mais pessoalizados. Um grupo de luto, que não pode ser plateia, tem que ser roda de conversa. Um grupo de famílias com pessoas que tenham problema com drogas. O outro que tem ideação suicida. Não vá rotular o grupo com esse nome, tá? Não vai dizer assim, a senhora é do grupo dos suicidas, né? Não se faz isso. A senhora é dos depressivos, né? Então, depressivo é ali. Sempre roda de conversa, nunca palestra. Como é que funciona uma roda de conversa? Você coloca as pessoas em círculo com um crachá para que todo mundo seja chamado pelo nome. Usa um texto de 5 minutos, 10 no máximo, para falar sobre um assunto, depois abre. E deixa as pessoas falarem, elas vão chorar. A gente acolhe, conversa. Tem que permitir que as pessoas falem de sua dor. A gente não pode impedir. Imagine você dizer no centro espírita que a mãe não pode chorar pelo seu filho. Não pode chorar pelo seu filho não, viu? Pode chorar não, porque sabe que vai piorar ele. Gente, você quer impedir uma mãe de chorar pelo filho? É verdade mesmo isso? Será, meu Deus do céu? Então, nós temos que ter misericórdia, ouvir as pessoas,
criar um espaço efetivo, aí sim nós estaremos trazendo Jesus na sua dimensão exata. Porque o Jesus, para o homem da atualidade, é um Jesus que não pode ser teológico. Ele tem que ser um Jesus terapêutico, que ouve as nossas dores. Para o ansioso, diz Jesus, não vos afadigueis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Para o depressivo, vinde a mim todos que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Para os que carregam o peso da culpa, da mágoa, lembremos Jesus falando do seu fardo suave, do seu jugo leve. Para aqueles que têm desejo de vingança, lembremos Jesus propondo para nós o perdão, a reconciliação, para que nós nos curemos tanto física como emocionalmente. Então é essa proposta que Jesus traz. É oferecer para as pessoas o ensinamento de Jesus. E quando as pessoas disserem, mas eu não quero fazer, aí você calça com o conhecimento espiritual. Porque Jesus não entregou o conhecimento espiritual. Reencarnação, mediunidade, lei de causa e efeito, ele não entregou. Mas o Espiritismo tem. Então, o que fazemos nós? Nós nos valemos desses princípios espíritas para calçar a verdade cristã e dizer, Jesus, quando veio à Terra, ele não trouxe a verdade espiritual porque ele calçou a sua mensagem no amor. Foi no amor que Jesus calçou. Se vocês perceberem, ele ensinava e dizia, façam isso porque é o meu desejo. E os cristãos amavam e perdoavam, não era por conta da lei de causa e efeito, mas é porque Jesus havia dito que era assim. Isso foi no tempo do Cristo. Hoje, nós temos uma ferramenta a mais de convencimento. Nós não temos a energia do Cristo para dizer para alguém, você tem que perdoar seu irmão. Mas eu tenho a lógica da mediunidade, a lógica da reencarnação, para dizer, você precisa perdoar seu irmão, para que você resolva o que você veio resolver nesta encarnação. Você precisa fazer um movimento de melhora, de transformação, para que Jesus não seja mais visto por nós, por todas essas faces anteriores, que não nos ajudaram muito na nossa transformação. E o Centro Espírita acaba sendo o lugar ideal para que a gente sirva à humanidade, oferecendo um Jesus descrucificado, como propõe Joana de Ângeles. Um Jesus amoroso, que cuida, que nos orienta, que nos é bússola, que é verdadeiramente modelo e guia para nós. Em que eu vou usá-lo como meu terapeuta, eu vou me aconselhar com as suas palavras e decidir o roteiro da minha vida de acordo com aquilo que ele propõe para todos nós. Eis o roteiro que a doutrina espírita nos propõe para que a gente consiga enxergar Jesus e o homem na atualidade. Tá bom? Uma boa tarde para todos nós. Muito obrigado.